Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria de telecomunicações, e conosco, João Pedro Flecha de Lima, vice-presidente da Huawei. Huawei, empresa líder global em telecomunicações, prestando serviço de transmissão de dados, infraestrutura e soluções de tecnologia. João Pedro, obrigado, um prazer tê-lo no Giro Business, fala de uma indústria tão importante, da qual o Brasil, de fato, vem aderindo e vem crescendo por conta dessa adesão. O prazer é meu estar aqui para discutir um tema tão fascinante, do qual eu realmente falo com entusiasmo. João, a gente falou rapidamente durante a semana sobre demanda e tráfego. Eu queria trazer esse tema hoje mais pontualmente para que a gente possa discutir a fundo como encontra-se a infraestrutura do setor para atender a sua demanda e o tráfego que se faz, então, por conta dessa demanda. Antes disso, eu gostaria de chamar uma reportagem que ilustra a atual situação e para que a gente possa comentar a respeito. Independentemente dos mega-eventos esportivos que serão sediados no Brasil, o país precisa expandir sua infraestrutura de comunicação para suportar a grande demanda de tráfego de dados, que aumentará no mercado local cerca de 8 vezes até 2016, puxado pelos setores corporativo e de consumo. Esse crescimento será estimulado por vários motivos, sendo que um deles é a grande quantidade de acesso a aplicativos hospedados na nuvem. Especialistas estimam que essa modalidade dará um salto no Brasil em 4 anos. Consultores sinalizam que muitas companhias vão contratar infraestrutura como serviço dos data centers, que estão em franca expansão no país. Em 4 anos, o mundo entrará na era do zettabyte. O tráfego global de dados IPI deve alcançar um ritmo anual de 1,3 zettabyte, o equivalente à transmissão de 38 milhões de DVDs por hora durante um ano. Realmente interessante a matéria que ilustra. Tamanha é a demanda para a transmissão de dados, imagens, voz, enfim, tudo o que se faz necessário para que a telecomunicação consiga exercer. Como se dá a infraestrutura hoje no Brasil, João, e como ela vem trabalhando para conseguir se desenvolver mediante tamanha demanda, não correndo o risco de um eventual gargalo? Nós temos um desafio muito grande pela frente na questão das estações radiobases, que são os chamados sites onde são concentrados as antenas e os equipamentos de telecomunicações sem fio. Nós temos cerca de 55 mil estações radiobases, o que nos coloca numa posição equivalente à da Itália. Só que a Itália tem uma extensão territorial similar ao estado de Goiás. Nós temos que usar como um comparativo os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma extensão territorial parecida com a brasileira. Os Estados Unidos têm 288 mil sites. Então, claro, resguardadas as diferenças de renda e de investimento dos dois países, ainda assim nós temos que aumentar muito os nossos sites. E houve uma medida nesse sentido por parte do governo brasileiro, foi no sentido de tentar simplificar a implantação dos sites, a chamada Lei das Antenas, porque hoje você tem 250 legislações municipais diferentes para poder ter as autorizações para a implantação de um site. Porto Alegre, por exemplo, é um capítulo à parte onde você praticamente não consegue fazer site. Então isso deve se simplificar, é necessário, é importante. João, isso de alguma forma pode implicar em um eventual apagão que pode se dar, por exemplo, na Copa do Mundo ou na Olimpíada, que trará muitos turistas para cá trabalhando através de roaming e gerando uma demanda extra, excedente à demanda natural do próprio país? Olha, é um desafio, mas eu acredito que o setor está trabalhando para, primeiro, atender as 6 cidades da Copa das Confederações, cujo prazo, por exemplo, a implantação do LTE é abril, e as outras 6, que é dezembro. Agora, os visitantes, em alguns casos, não vão conseguir fazer o roaming por causa da frequência utilizada no LTE brasileiro. Qual é a frequência e de que forma ela impede com que os visitantes não consigam usar o sistema de roaming? Nós temos no Brasil, no momento, a frequência de 2.5, que é um padrão que tem na Alemanha. Mas os Estados Unidos e grande parte dos países do mundo não tem essa frequência. Eles utilizam ou 700 ou 800 MHz. Então, a menos que sejam desenvolvidos handsets multifrequenciais para os grandes eventos, o visitante ele vai vir, mas vai fazer o roaming na tecnologia 3G, que é a atual. Informações importantes
e que ilustram a complexidade da indústria de telecomunicações no Brasil. Temas que estão sendo discutidos na companhia de João Pedro Flecha de Lima, vice-presidente da Huawei, que durante a semana está conosco para falar de telecomunicações.